Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite, excelente terça-feira para todos nós. Vamos para mais uma live aqui para você que é da área comercial, para você que trabalha com vendas. E o tema da live de hoje é vendendo para clientes indecisos. Clientes indecisos costumam ser um caroço, né? No pé do vendedor, da vendedora. A gente se depara com esses clientes todos os dias. Então o objetivo dessa live de hoje é trazer para vocês aqui algumas técnicas. Na verdade são perguntas que vão fazer com que o seu cliente abra a mente, que você traga ele para um ponto de inflexão, para que ele tome uma decisão ali na hora. Então você vai chegar muito próximo do fechamento ou vai amplificar aí os seus fechamentos se você aplicar essas simples técnicas que eu vou passar para vocês, tá bom? Antes de mais nada, se você não assina ainda o nosso canal no YouTube, clica no link da bio do meu Instagram. Lá você vai ter acesso a todas as lives que a gente vem feito nesses últimos meses, editada para você escolher ali o tema que melhor lhe cabe. Eu recomendo que você assista a todas para que você melhore aí o seu repertório de vendas. Mas você também pode ir por tema, de repente uma necessidade sua, do seu time de vendas. Tenho certeza que vai contribuir bastante para o seu resultado, para os seus crescimentos, para o seu crescimento em vendas. Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, o que significa cliente indeciso? Primeiro a gente precisa mudar o nosso conceito. Eu percebo que tem alguns vendedores que não sabem lidar com clientes que fazem objeção, com clientes que são indecisos, né? O vendedor começa a perder a paciência, ou você se sente, não vou insistir mais, você se sente mal, você se sente constrangido quando você se depara ali com um cliente indeciso. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o conceito, né? O que é um cliente indeciso? Pessoal, muito simples. O cliente indeciso nada mais é aquele cara, né, que não está convencido que o seu produto ou o seu serviço sirva para ele. Entende isso? Ele ainda não está convencido que a solução que você está oferecendo esteja de bom agrado, né? Ele precisa, quando o cliente faz objeção, ele está dizendo assim para você: me fale um pouco mais sobre o seu produto, me fale um pouco mais sobre o seu serviço. Ele ainda tem dúvidas, tá? Então eu costumo dizer, receba as objeções de braços abertos. Porque quando o cliente tem interesse, quando o cliente gosta, quando o cliente está interessado no que você está falando, ele faz perguntas. Então a gente precisa entender o que é pergunta e o que é objeção, né? Já começa por aí. E quando o cliente se mostra indeciso, né, qual que é o momento de mensurar um cliente indeciso? É aquele momento que você já fez toda a apresentação do produto, aquele momento que você já fez toda a apresentação do serviço, você já explanou ali, já deu o seu show de apresentação e no final, fechamento de venda, ele demonstra indecisão. Não vou fechar agora, preciso pensar, estou indeciso, preciso consultar fulano, ciclano, ou seja, aí vem uma série de desculpas, vem uma série de questionamentos e faz com que o vendedor, aquele vendedor que não tem muita habilidade, não tem muito jogo de cintura, faz com que ele trave nesse momento. Então o objetivo dessa live hoje é trazer para vocês aqui de uma forma muito simples um conjunto de perguntas para que você chegue mais próximo de um fechamento quando você está trabalhando com um cliente indeciso. Isso é importante, tá pessoal? Clientes indecisos nada mais são que clientes que estão comunicando algo para você. Você tem que entender o que esse cara está comunicando, né? Quando o cliente está indeciso, o que tem por trás disso? Existe ali uma deficiência a ser tratada. Então por isso que o profissional de vendas, o consultor de vendas, ele tem que estar preparado para esses momentos, né? A grande maioria das vendas vão gerar indecisões. É muito difícil você fazer uma apresentação e fechar logo de cara, ou já ter uma resposta positiva logo de cara, colher o sim logo de cara, né? Não é fácil. Para quem trabalha com vendas, a gente sabe disso, né? A minha taxa de conversão, por exemplo, eu preciso, a cada 7 apresentações que eu faço, eu converto 3 em vendas. A cada 7 apresentações, eu converto 3 em venda, né? Em fechamento. Então essa taxa de conversão, ela é boa, é uma taxa interessante, só que ela vem aí há anos de experiência. Então para quem não tem muita experiência em vendas, é muito comum você desistir ou você já tirar o pé quando o cliente está muito indeciso. Por quê? Porque você acredita que insistir é constrangedor. Você acredita que quando você começar a insistir, primeiro que
Aprende esse conceito, vendedor não insiste, vendedor argumenta, tá bom? É diferente. Então nunca mais ache que você está sendo chato porque você está insistindo. Você não está insistindo, você está argumentando. Vendedor tem argumento inteligente para fazer o cliente ali do outro lado pensar, tá? Então você tem que estar munido de perguntas inteligentes para fazer o seu cliente, o seu prospecto pensar, raciocinar, ajudá-lo a tomar a melhor decisão para ele. Então primeiro você tem que se colocar com essa postura, né? Qual que é a sua postura no atendimento de venda? A sua conduta, ela serve para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para ele. É por isso que você está ali, tá? Mas vamos voltar aqui ao tema central da live, como vender para clientes indecisos. Eu vou fazer agora aqui para vocês uma sequência de perguntas que eu faço para os clientes, que são perguntas simples, mas eu quero explicar qual que é o conceito por trás dessas perguntas, tá? Primeiramente, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo de um processo de venda, pessoal? Qual que é o objetivo? Vender. Você está ali para vender. Você está ali para transformar um não inicial em um sim. Então o trabalho do profissional de venda é converter um não inicial em um sim. Então você tem que ir em busca de sims. Quanto mais sims você colher do cliente, mais próximo de um fechamento você vai chegar. E para colher sims, você tem que fazer perguntas inteligentes, perguntas simples. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Todo cliente que está indeciso, lembrando que eu estou falando aqui de um processo que você já apresentou seu produto, já apresentou seu serviço. Todo cliente que está indeciso, ele precisa da sua ajuda para tomar decisão, tá? A verdade é essa, ele precisa da sua ajuda profissional de vendas para tomar a decisão. Raramente o cliente toma a decisão sozinho. E sabe por quê? Pensa comigo, se o cliente tomasse a decisão sozinho, não precisaria ter um vendedor, entende? Só existe um vendedor porque precisa auxiliar num processo de venda. O vendedor é o facilitador no processo de venda. Só existe um profissional de vendas porque o cliente não compra sozinho. Porque se ele comprasse sozinho, não precisaria de você. Estaríamos todos aqui desempregados. Então, graças a Deus que o cliente é indeciso, graças a Deus que tem objeção, graças a Deus que tem esses obstáculos na venda. Porque se não tivesse nada disso, nós já teríamos sido substituídos por máquinas, por exemplo. Já teríamos sido substituídos por robôs, né? Quantas profissões aí já não foram perdidas, substituídas pela tecnologia? Agora eu duvido muito que alguma tecnologia substitua o profissional de vendas. Sabe por que isso não vai acontecer? Porque robô não tem emoção. Tecnologia não tem emoção. E vendedor é 100% emoção. A gente fecha uma venda na emoção, no que a gente cria na cabeça, no desejo de compra que a gente cria na cabeça do cliente, na visualização da solução do problema dele. É por isso que nós temos a nossa profissão garantida. Jamais nenhum robô irá substituir a gente, a não ser que exista um robô aí que consiga transmitir emoção, que consiga se conectar com o coração das pessoas, que é o que o profissional de venda faz. A gente se conecta com o prospecto, então é bem difícil, tá? Então estamos garantidos. Então vamos lá, cliente indeciso. Partindo da premissa que você só começa a vender quando o cliente fala não ou quando ele tem alguma indecisão, captou essa? Você vendedor, você só tem chance de começar a vender quando o seu prospecto fala assim para você: pô, Anderson, legal, cara, gostei, mas eu não vou fechar agora não, vou pensar. Não, legal, mas deixa para outro dia. Me manda um e-mail, daqui 2-3 semanas eu te dou um retorno. Quem que nunca ouviu, né, essas objeções? Quem que nunca se deparou com um cliente indeciso? E é exatamente nesse momento que você tem a oportunidade de colocar suas técnicas. Porque se o cliente comprar de cara, você não vendeu para ele, você só tirou um pedido. Você só começa a vender quando o cliente começa a trazer objeção, quando o cliente é indeciso. É aí que você tem a chance de colocar as suas habilidades de venda ali em destaque, tá?
Primeira coisa, quando eu faço uma apresentação, seja de um produto ou de um serviço, já falei tudo que eu tinha que falar. Falei tudo que eu tinha que falar. E no final eu me deparo com uma negativa. Qual que é a negativa? Ó, não vou fechar agora, vou pensar, depois eu vejo. Vocês precisam pegar como hábito fazer esse checklist aqui com todos os clientes. Qual que é o checklist para você colher sims? É uma estratégia para você colher o maior número de sims dos seus clientes, tá? Então, terminou de apresentar, a primeira pergunta. Ó, pergunta simples. Você gostou? O senhor gostou? A senhora gostou do que eu apresentei? Pergunte, pessoal. Não tenha medo de perguntar. Isso é uma estratégia, inclusive. São gatilhos de fechamento, tá? Grave essa frase que eu vou trazer aqui para vocês. Em um processo de venda, alguém sempre vai ficar constrangido. Ou você ou o cliente. Só que você, o constrangimento é aquele do lado pejorativo, né? Qual profissional de venda que nunca ficou constrangido? Sabe aquele momento que você já falou tudo que você tinha que falar, você já ofertou, já passou seu preço e o fechamento não vem? Chega um momento que você fica constrangido. E quando você fica constrangido, você tira seu time de campo. Agora, quando o cliente fica constrangido, não é da forma pejorativa. Quando o cliente fica constrangido, é do lado positivo. Sabe qual que é o constrangimento do cliente? É quando ele vê todo aquele cenário, pô, peraí, o cara resolveu o meu problema, o preço está dentro do que eu posso pagar, o produto fez sentido para mim, não tem como não fechar agora. O cliente fica constrangido de não fechar, aí ele fecha com você, na emoção, porque ele ficou constrangido. Isso é um fechamento positivo. Então aprenda, em um processo de venda, alguém sempre vai ficar constrangido. Que seja o cliente. Que seja o cliente. Você tem que se desviar desse constrangimento. Entende isso? Algum dia eu vou fazer uma live só sobre isso, porque isso é muito mindset, é muita chave para virar aí na cabeça de uma vez. Mas em um processo de venda, alguém sempre vai ficar constrangido. Seja você vendedor que vai tirar o pé porque você ficou constrangido, ou seja o cliente que vai comprar porque não tinha por que não comprar. Você resolveu todos os problemas dele, tá? Então essas perguntas aqui é para resolver problema de indecisão, tá bom? Então, o senhor gostou? A senhora gostou? Uma pergunta simples. Ah, gostei. Pô, legal, você já colheu o primeiro sim. E se ele falar não gostei? Pô, você tem aí um mar de oportunidades para entender o que ele não gostou e corrigir. Ajustar. Por isso que é importante perguntar. Segunda pergunta. Está coerente com o que você busca? Essa pergunta é poderosa. O que eu apresentei aqui tem coerência com o que você está buscando? Ou não tem nada a ver com o que você está buscando? Faz sentido com o que você está buscando? Atende a sua necessidade hoje? Essa pergunta é poderosa. Você vai colher mais um sim. O cara vira para você e fala, não, faz sentido, é isso que eu estou buscando mesmo. Atende o que eu estou buscando. Opa! Você colheu mais um sim. Essa terceira pergunta ela é uma pergunta estratégica. Atende suas expectativas? Veja bem, tem uma diferença. Estar coerente com o que você busca é uma coisa. Atender às suas expectativas é outra. Por quê? Vou explicar. Expectativa é uma esperança, né? Eu espero isso, eu tenho esperança de encontrar algo que atenda a um problema. Então, assim, quando atende às expectativas, significa assim, que está praticamente fechado. Eu nunca recebi um não de um cliente que respondeu sim para essa pergunta. É muito raro. Deve ter recebido já, mas é muito raro. Mas aí eu recebi daquele cliente curioso, sabe? Aquele cara que não quer comprar, mas ele foi lá só curiar. Porque é muito difícil um cliente, você chegar para um cliente assim, o que eu expliquei aqui para você, atende às suas expectativas? Se ele falar assim, atende às minhas expectativas, o único obstáculo para fechamento é preço. O único obstáculo é preço. Por quê? Se ele gostou, está coerente com o que ele busca e atende às expectativas dele, por que ele não vai fechar? Por que você não vai trabalhar um fechamento imediato ali? Por que você não vai para cima sem medo de ser feliz? Atende às expectativas? Tá fazendo sentido isso para você? Então, são perguntas que você não pode deixar de fazer. Você precisa colocar essas perguntas, principalmente quando você está tratando com clientes indecisos. Essas perguntas colocarão os clientes para pensar.
ele vai raciocinar e fica muito difícil ele sair dessa teia que você está criando. Quanto mais sims você tira do cliente, mais próximo você está do fechamento, e fechamento imediato. Tá? Então, essa pergunta é fundamental. Outra coisa, se o cliente é indeciso, se ele está indeciso, significa que alguma coisa não atendeu às expectativas dele, correto? E o seu trabalho como bom profissional de venda é fazer esse diagnóstico. Então, antes de falar de preço novamente, volta lá naquela parte da apresentação, onde você vai colocar ali todas as qualidades, tudo que o seu produto entrega, e dá uma explanada nisso de uma forma melhor. Mas peraí, me ajuda aqui. É o que você vai falar para o cliente, me ajuda aqui. O que eu falei que não atende às suas expectativas? Ou melhor, o que eu deixei de falar? O que você sentiu falta no meu produto ou no meu serviço para você estar me afirmando aqui que não atendeu às suas expectativas? Mas você pergunta isso de uma forma tranquila, tá, pessoal? Você não está trucando o cliente, você está conversando com ele. Mas você precisa fazer essa pergunta. Primeiro, ninguém faz essa pergunta, viu? É diferente isso. Isso é só consultor, preparado, treinado para fazer uma pergunta como essa. Então, quando você faz uma pergunta como essa, esteja preparado para a resposta. A resposta é o decisor de águas no seu atendimento. Possivelmente ele vai virar para você e falar assim: Anderson, eu gostei do seu produto, gostei do seu serviço, só que ele não me atende aqui, a minha maior dor está aqui, e não atende, não vai suprir essa minha expectativa. Aí eu, como um consultor, se o meu produto ou o meu serviço de fato não atende, cara, eu vou parar por aqui. Eu não vou forçar uma venda que eu não vou conseguir entregar a solução para amanhã depois o cara cancelar, me gerar um churn, me gerar um problema, me gerar uma insatisfação. Obrigado, foi bom te conhecer, realmente eu não vou conseguir atender nesse sentido. E é isso, cara, vai pro próximo, né? Próximo. Agora, é difícil isso acontecer. Fez a pergunta, legal, atende as suas expectativas? Pô, atende. Então, peraí, você disse que gostou do meu atendimento, você disse que está coerente com o que você busca e faz sentido, atende às suas expectativas. Então, eu vou fazer uma pergunta final. O valor está dentro do seu orçamento? O valor, o que a gente está cobrando para entregar essa solução, está dentro do seu orçamento? Pergunta sem medo, pessoal. Com o cliente indeciso, você tem que dominar a situação, você tem que dominar o atendimento. Com o cliente indeciso, porque já basta um indeciso, né? Já pensou 2 indecisos? O cliente e o vendedor, 2 indecisos. O que você acha que vai dar de uma conversa onde os 2 estão indecisos? Então, alguém tem que assumir a rédea desse atendimento. Então é você, profissional de venda, consultor. Não tenha medo de fazer as perguntas certas para você transformar uma indecisão em decisão. A única forma que você vai fazer para transformar indecisão em decisão é fazendo perguntas certas. Ah, Anderson, mas isso é simples demais. E por que você não aplica? Por que você tem medo na hora? Por que você fica constrangido de fazer certas perguntas? Lembrando, o constrangimento em vendas, pessoal, é praticamente inevitável. Ah, não concordo, Anderson, mas a maioria é. Tem 16 anos que eu faço isso. Constrangimento em vendas é difícil. Nenhum processo de venda alguém vai ficar constrangido. Que seja o cliente. Que seja o cliente. Lembrando, é um constrangimento positivo, tá? Não estou falando constrangimento em tom pejorativo. É um constrangimento positivo. Sabe como que é esse constrangimento? Eu já sofri esse constrangimento. Do cara oferecer uma solução para mim que eu falar, pô, é o que eu procuro, faz sentido para mim, atende às minhas necessidades e tá com o preço que eu posso pagar. Não tem como eu falar não para esse cara. Ele me envolveu de um jeito num processo que eu estou constrangido até de falar não para ele. Eu fecho o negócio. Entende? Esse é o constrangimento positivo. Qual que é o constrangimento negativo? É aquele que o cliente impõe a você. Chega um momento que, com tanta indecisão, o cara coloca objeção. É objeção em cima de objeção. Indecisão em cima de indecisão. Aí chega uma hora que você fica constrangido. Aí você para, você tira o pé. Ah, então tá bom, eu vou deixar um cartão aqui para você. Então eu vou fazer o seguinte, posso mandar uma apresentação por e-mail? Essas são as formas que o vendedor não preparado, o vendedor despreparado faz para sair pela tangente. Ah, posso te mandar um e-mail então? Ah, então faz o seguinte, eu vou te mandar pelo WhatsApp. Você tá com o cara no telefone, mas como você ficou constrangido, não tem problema, eu vou te mandar pelo WhatsApp.
É ou não é assim que acontece? Então, com clientes indecisos, tem que ser profissional decidido. Você precisa assumir as rédeas, porque a grande maioria aí fora são clientes indecisos. Porque se ele não fosse indeciso, ele não ia precisar de você. Ele não ia precisar da sua assessoria. Ele não ia precisar da sua consultoria. Ele ia lá e comprava online. Compraria sem nenhum atendimento. Sabe por que ele não comprou? Porque ele está indeciso, ele precisa de mais informações, ele precisa tirar dúvida, ele precisa de um profissional que vai dar aquele empurrinho positivo. É isso, galera. Então, muito simples. Aplique essas técnicas que eu tenho certeza que os seus atendimentos vão ficar mais eficazes quando vocês se depararem aí com clientes indecisos. E lembre-se, cliente indeciso requer profissional decidido. Quanto mais decidido, quanto mais rédeas você assumir do atendimento, maior a sua probabilidade de venda, maior a probabilidade de fechamento, tá? Então, sejam pessoas decididas. Num processo de venda já basta o cliente ser indeciso. Não seja mais um indeciso ali. Se tiver 2 indecisos, já era o atendimento, tá? Então, assumam as rédeas do atendimento. Lembre-se sempre de colocar essas 4 perguntas em prática. Ali dentro do processo do atendimento, elas fluem de forma muito natural. E quanto mais, qual é o objetivo dessas perguntas, pessoal? Colher o sim. Quanto mais sim você colhe, menos chance de indecisão no final. Tá? Quanto mais sim, perguntas estratégicas para você colher sim, quanto mais vezes você fizer isso, menos chance do cliente ter indecisão no final. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Nossas lives estão cada vez mais curtas porque eu estou tentando trazer um conteúdo para vocês mais prático, para que vocês captem de forma mais dinâmica e consigam aplicar aí no dia a dia de vocês, tá ok? Vou dar um recado importante, não saiam ainda. Na próxima quinta-feira eu vou trazer uma convidada aqui, o nome dela é Priscila Martins. Essa convidada, ela é uma especialista em linguagem corporal. Então assim, a gente vai trazer uma pessoa que vai ajudar vocês a venderem mais através da linguagem corporal. Gestos, a forma de gesticular, a forma de se comportar perante aos clientes. Ela é uma especialista nesse assunto, então a gente vai trocar algumas técnicas para fazer com que o nosso atendimento fique mais poderoso, tá bom? Então é na próxima quinta-feira, às 19h57, aqui no meu Instagram, beleza? Essa live amanhã vai estar disponível na íntegra no meu canal no YouTube, então se você não assinou ainda, clica no link da bio do meu Instagram para você conferir essa live na íntegra, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí nos seus próximos atendimentos. Beleza, galera? Uma boa noite e até quinta-feira.